Oi, oi, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast A Jornada. Esse é o segundo episódio e eu sou Kellen Garcia, arquiteta, sócia da Hiperbator Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que eu mais tenho conhecimento, que são os projetos. Nós tivemos o primeiro episódio falando sobre imóveis, aquisição de imóveis com a Vera e com a Dani. E hoje eu trouxe pessoas muito especiais para falar sobre a jornada da fase do projeto, que são clientes da Hiperbator Arquitetura e também já amigos, porque já fizemos muitos trabalhos juntos, comerciais, residenciais, e a gente vai explorar um pouquinho desses dois mundos com eles. Sejam muito bem-vindos, Camila, Vinícius e Sabrina. Obrigada, um prazer estar aqui. Obrigado pelo Muito bom convite. ter vocês aqui com a gente para explorar esse mundo da arquitetura, né? Dos dois universos, que é o comercial e o residencial. Eu vou apresentar os nossos ilustres convidados de hoje. Camila Dias, cirurgiã dentista, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares e que atualmente atua na especialidade de harmonização facial. Sócia proprietária da Clínica Ateliê Oral Vita, sócia do Grupo Facial, professora do Facial Academy e também digital influencer. Isso aí, obrigada, Muito Kelly. Um prazer bom. enorme estar aqui com você nesse projeto. Que bom, obrigada. E o Vinícius, que é esposo da Camila. Papai da Cecília. Pai da Cecília, formado em Engenharia Civil, MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, MBA em Gerenciamento de Projetos na Fundação Getúlio Vargas, já desbloqueou iPhones, já fez projetos arquitetônicos e projetos 3D, já trabalhou em 6 empresas do ramo da Engenharia Civil, uma das maiores construtoras do Brasil, que é a construtora JL, teve marcas de camisas, sócio na Clínica de Estética Oral Vita e é fundador e CEO do Grupo Facial, formado pelas empresas Facial Academy Online, Facial Academy Presencial, Facial Academy Internacional e Corporal Academy. Sejam Essa muito listinha bem-vindos. tá... Boa, né? É rodado. E vocês vejam que esse é um convidado que é cliente e engenheiro, minha gente. Aí, ó. Legal. Entende um pouquinho. Muito. E Sabrina Traude, formada em design gráfico, estudou gastronomia e criou a Bcake Confeitaria em 2010. Viajou para os Estados Unidos e conheceu vários clássicos cupcakes e criou a sua loja adaptada ao paladar brasileiro. A Bcake vem crescendo e está em processo de expansão com modelo de franquia, com projetos Hiperbator Arquitetura. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E vocês também viajaram para os Estados Unidos e isso foi uma questão que nos conectou lá no início, né, Com Kelly? certeza, foi mesmo. Um dia eu cheguei... A nossa história é longa, né? Muito longa, porque a Sabrina já tinha loja. Mais de 10 conheceu. anos faz isso. Mais de E eles 10. foram na Bcake e comentaram que estavam indo viajar para Nova York e que queriam visitar umas lojas de cupcakes. Exatamente. E aí foram lá pedir algumas dicas e a partir daí a gente... E aí a gente se conheceu, porque a curiosidade de um se conectou com a curiosidade do outro, Sim, né? foi bem legal. E foi muito legal, muito bom ter você aqui hoje. Obrigada. E muito bom ter a nossa história. Muito bom. E vamos começar sobre os nossos assuntos, que é comercial e residencial. Para nós, como arquitetos, é muito diferente fazer projetos comerciais e residenciais. Tem o timing, que é completamente diferente, né? Do tempo de obra, do tempo de projeto. Tem a questão do orçamento dos clientes, né? Que o budget de um tipo de projeto e de outro não são a mesma coisa. E eu queria saber de vocês que já fizeram projetos residenciais e comerciais, inclusive ambos com o nosso escritório, o que vocês sentiram de diferença em cada um dos momentos, né? Em cada um dos projetos. Posso começar? Vamos lá. Por favor. O residencial, para nós, a gente expõe muito os nossos sonhos, assim, gostos e etc. Quando a gente fala de fazer a nossa casa e tal. E o comercial depende muito do nicho do teu negócio. Então, nós temos uma clínica, por exemplo, que a maior parte do público é feminino. Então, a gente tem que se adaptar ao público feminino. Então, eu vou dar um exemplo, né? Tem alguns painéis mais escuros e tal. Peraí, na clínica a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, cada tipo de projeto segue a linha do que o cliente precisa, né? Do perfil, né? Do perfil do negócio. A nossa casa, a gente já seguiu uma linha um pouquinho diferente, né? A gente percebe quando entra na clínica que tem algo mais feminino do que masculino ali dentro, né? Na percepção visual. Com certeza, nós como arquitetos, para projetar, inclusive, temos essa mesma sensação.
Para nós, o projeto residencial, ele é super ligado a muito do nosso mapa de mundo, do que a gente pode oferecer para o cliente dentro do nosso perfil de trabalho também. Do que o cliente quer, mas do nosso perfil de trabalho. Já como você falou, o comercial tem a ver com o produto que o cliente está expondo, né? Quer passar, né? De mensagem, e naturalmente também o perfil do proprietário. Só que é muito legal, porque mesmo em comércios, o perfil do proprietário é o perfil da clínica. Então, assim, a Camila, a clínica dela tem o charme dela, a elegância dela, a fluidez, a leveza. O comércio da Sabrina, ele tem a ver com o produto, que é super divertido. Sim, eu ia falar sobre isso, porque o modelo do negócio traz muito para o projeto o que você precisa. Então, a minha loja é muito lúdica e é, de certa forma, temática também, porque é toda feita a partir da colmeia, do tema da abelha, né? Da organização das abelhas na colmeia. Então, tem muitos formatos sextavados, as cores, o amarelo, o preto, o rosa da marca. E também tem esse aconchego, essa pegada de criatividade, essa pegada lúdica mesmo, até meio infantil, que é essa coisa fofa, né? Que uma confeitaria precisa, mas sem ser com aquela carinha de vó, de Com casa certeza. de vó. Mais moderna, moderno, isso, que é do jeito que eu gosto. Eu não sou muito clássica, já sou mais... Não é fofinha. Eu já sou mais Você moderna. é super então, descontraída. E eu super acho, nós Exatamente. somos clientes também da Big Cake, e eu super acho que a loja traz essa sensação. É mesmo, exatamente isso que você falou. A gente tinha preocupação de que só infantilizasse. A gente não queria que fosse Isso. infantilizado, né? E o projeto foi tão acertado que as pessoas entram lá, no primeiro momento elas falam assim, nossa, parece que eu nem tô em Cascavel, sabe? Dá uma impressão que tá em outro país, ou nos Estados Unidos mesmo. Depois que elas estão ali, e elas comem e tal, elas falam assim, nossa, eu me sinto em casa. Então, como você não tá no seu país, você tá se sentindo em casa? Sabe? Tem esse aconchego É muito legal, tão né? grande dos móveis, do sofá, do teto baixo, da iluminação, que faz toda a diferença em qualquer projeto, tanto residencial quanto comercial, né? Claro. Essa iluminação quentinha, amarelinha, então é muito gostoso. E eu percebo que você, como cliente, Sabrina, você dá valores diferentes para os projetos residenciais e para os comerciais. Eu acho que você tem mais vontade de investir no comercial. Muito mais. Eu percebo isso em você, sabe? Sim. Diferente do Vini e da Camila, que eles têm vontade dos dois, mas eles amam a casa também. É que se assim, depender da Camila, a gente tem pujante. várias vontades. Várias vontades. Não, é que a gente acaba que passa muito mais tempo também, né? Daria pra falar que é 50-50, 50 aqui na clínica, 50 em casa. Então eu entendo a vontade dela também de ter um ambiente de trabalho gostoso, que a gente se sinta bem ali, né? Mas eu dou essa importânciazinha pra casa também. Não, vocês dão pros dois, né? A clínica é maravilhosa também, tem um super investimento, foi muito legal. Mas eu vejo que a Sabrina, ela doa tudo quase pro comercial, mais né? um negócio mesmo do que a minha casa. Mas eu tenho o sonho de construir minha casa própria? nova. Própria não, porque a sua já é sua, né? Vai acontecer. Um projeto por vez, né? Mas ele depende também da expansão do negócio, né? Pra acontecer. Então Com agora eu tô certeza. focada no negócio. E vocês sentiram na questão comercial residencial diferença também na hora de escolher coisas? É mais difícil você tomar decisões para um ou para outro, ou não entenderam dessa forma? Para nós, acho que a experiência maior foi que o comercial, ele depende muito. O nosso caso é uma sala que é um espaço alugado. Então a gente teve que correr contra o tempo. Então a velocidade que você tem que fazer o comercial, muitas vezes a escolha você tem que, vamos embora. É isso dá pra aqui, não tem que parar, pensar, ficar pensando vamos esperar mais 2-3 meses. Não. Tem que desenrolar, tem que resolver, tem que decidir e a obra tá aqui, né? E na hora das escolhas, o investimento também, como o Vinícius falou, é um espaço alugado. Então, assim, a gente tem um bom gosto. Os nossos arquitetos também. E sabem de muita coisa boa. Então, nos apresentam... Assim, a gente tem que dosar um pouquinho, né? Pro ambiente comercial. E já em casa, não. A gente sabe que é a nossa casa. Se a gente investir um pouquinho mais em alguma peça. Então, eu acho que essa diferença na hora de escolher as coisas também existe, Claro, sabe? super importante. Total. Com certeza. O aproveitamento do espaço, acho que também no ambiente comercial você tem que pensar mais ainda na funcionalidade dos espaços. Cada metro quadrado importa. Sim. E além do custo, Tem que você... ser útil, né? E tem que De ser verdade. útil. E também coisas assim que eu lembro muito do nosso projeto. Na hora de escolher o piso, por exemplo. Em casa você coloca um piso que você ama, que é o seu sonho, um piso de madeira e tal.
No ambiente comercial tem um alto Tem um tráfego. desgaste. Tchau, Então piso você madeira. precisa pensar. Coitado. Você precisa pensar quanto tempo, quantos anos aquele piso vai aguentar, tantas pessoas passando verdade. por ali todos os dias. No caso da minha loja, né, que é um ambiente gastronômico, Fluxo, né? com muito fluxo. Então, acho que tem essas questões aí para levar em consideração. Sim. Isso aí. E vocês, né? Vocês ambos tiveram experiência de ter um espaço antes do projeto novo, né? Tinha uma loja antes, a Sabina tinha uma loja antes, vocês tinham uma clínica antes. E eu queria que vocês me dissessem como que o novo espaço afetou a qualidade de vida de vocês, né? Como empresa, como profissionais, né? O que ele trouxe de melhor para... Eu acho que, sem dúvidas, assim, ele atrai mais clientes, né? Sem o espaço é dessa forma. A produtividade de quem tá trabalhando lá dentro, eu acho que é totalmente diferente de você estar trabalhando num lugar lindo, maravilhoso, igual é ateliê, Com espaço né? pra tudo, não que a outra né? clínica não fosse, mas a gente, né? Evolui. Expandiu, né? Expandiu, evoluiu. Então, eu acho que isso dá bastante diferença, né? Meu Deus. Eu diria, acho que isso. A arquitetura faz a diferença Faz nesse muito. sentido, né? Posicionamento como marca também. Posicionamento Também, como super marca. importante. O valor do produto, o valor do serviço do Exatamente. produto, né, que agrega, isso sim. O primeiro espaço que eu tive foi totalmente sem pensar muito. Eu estava começando a minha empresa, então era uma sala de 4 metros por 4. Super Era pequena. super minúscula, né? Nosso E aí, consultório também exatamente. E quando eu fui para esse novo espaço, eu adaptei o espaço para receber a Bcake, que já existia, que era uma empresa que queria crescer, que queria vir para o centro da cidade, Sim. com estacionamento para os clientes. Então, foi um imóvel que foi encontrado, assim, na medida certa para crescer. Eu fiz uma reforma, depois a gente fez a reforma em Tivemos uma ampliação, 2018, né? de ampliação, onde a loja ganhou um banheiro Exclusivo, lindo para os clientes, né? a Honey House, que é um espaço para festas e workshops, e mais 34 lugares. Então, dobrou de Ampliou tamanho, bastante. né? Fizemos um milagre ali nessa Nossa. vida. Recuperamos um milagre. No mesmo imóvel, minha sala Sim, também muito é legal. alugada. E eu tava até semana passada sentada numa mesinha estrategicamente posicionada lá na Bcake, e eu fiquei prestando muita atenção agora com o projeto da franquia, na importância, olha que curioso isso, eu nunca tinha me atentado e talvez nem vocês, do banheiro ser no fundo do estabelecimento. E aí eu tava lá de manhã, a minha loja fica de portas fechadas, né? A porta fica encostada. E é numa região que tem muitos laboratórios e clínicas e hospitais. Algumas pessoas, de manhã, eu contei, 9 mulheres e 3 homens, entraram, abriram a porta, assim, com um pouquinho de receio, perguntaram se podia usar o banheiro. Sim. E aí, elas só queriam usar o banheiro. Elas estavam por ali acompanhando os pais, os filhos, a fazer exame, e estavam transitando ali na quadra. E aí, quando as meninas atenderam de forma super simpática, falaram onde era o banheiro, e elas entraram, elas só queriam usar o banheiro. Todas tiveram que percorrer a loja inteira para ir até lá no fundo usar o banheiro. Quando elas faziam a curva, que a loja é em L, assim, quando elas viravam a curva e elas se deparavam com aquele espaço lindo, aconchegante, todo decorado, com a iluminação, com o sofá, Aquele cheirinho Tinha uma gostoso de reação. cookie. todas, o cheirinho Vou gostoso, comprar. a loja limpa, cheirosa. Todos Sorriam. sorriam, eles paravam até. Legal. Alguns suspiravam, assim, Olha, muito e já iam no banheiro, voltavam, largavam a bolsa. Tem cardápio? Todos comeram Olha ali. aí. E a maioria levou para casa ainda, ou Só. pro O parente. visual importando e muito, né? Mas são Muito. estratégias mesmo, a gente Gente, posiciona. muito. E assim, eu decidi que nas franquias o banheiro vai Vai ser no no fundo. fundo. Porque faz a pessoa transitar Claro. pela loja Total. inteira, passar na frente da vitrine e ter aquela experiência Se de... manter por mais tempo. Mas que isso as são pessoas- estratégias de arquitetura mesmo. Muito legal. Não só isso em lojas, a gente posiciona o caixa normalmente no fundo, que a pessoa tem que ir para pagar e conhecer produtos. Até o sale, né? Nos Estados Unidos é muito assim, se você tem o sale, o off, ele tá lá no fundo da Não, no loja. Você quer fundo. comprar promoção? Você vai comprar, mas você vai Mas você vai andar andar. por tudo até encontrar, né? E essa reação Exatamente. das pessoas A reação aos foi lugares é muito muito legal. boa, né? Eu acho que Muito. vocês também têm um pouco disso, né? Muito. Não Sim. tem quem não entre ali na clínica e fala que ambiente gostoso. E as pessoas vêm que dar parabéns. lindo. Ai, que amor, né? As pessoas vêm dar Um parabéns. elogio Você que é natural. proprietária, parabéns. Aham. Muito lindo o seu espaço e tal. Isso é muito gostoso. É muito gostoso. E a gente já falou um pouquinho sobre a diferença de fazer um e outro, mas vocês acham que vocês têm estilos diferentes quando se trata de casa e de comércio? Vocês se sentem assim?
Entra naquilo que o Vini falou, né? Na verdade, o nosso, até que eu acho que foi a mesma pegada, né? Mas a gente imprime um gosto, igual a nossa casa já tem madeiras um pouquinho mais escuras, temos o preto, e a gente não trouxe isso pra clínica, visto que o nosso público é 99% mulher, e eu acho que essa é a principal diferença, assim, né? Alguns Mas elementos são mais ali femininos. no contemporâneo, né? O estilo não é contemporâneo e clássico. Muda muito, Ele né? tá meio... Eu não faria um consultório totalmente clássico. Não imagino. Foge da assim. personalidade, Foge, né? porque é aquilo que a gente falou, a gente passa grande parte do tempo ali, né? Então, eu acho que a gente acaba que leva, assim. Eu também. Legal. E Sabrina, agora que a gente tá entrando nessa fase das franquias, né? Que é um mundo totalmente diferente. Nós aqui no escritório temos a oportunidade de sermos projetistas já da Anjos, né? Que é uma franquia grande, que tem mais de 300 lojas no Brasil hoje. E estamos ingressando como escritório homologado da BK, que é um prazerzaço. Tá participando desse projeto incrível e já temos as primeiras lojas em andamento, né? Como é para você essa questão agora da replicação do projeto? A gente vai ter que fazer alguns ajustes, né? Que a gente sabe que entramos em acordo, porque a loja já tem um tempo, então alguns materiais precisam ser adaptados para que seja feito em grande escala, né? Porque é diferente você fazer um único lugar. A partir do momento que você tem que replicar, tem que facilitar, né? Fornecedores, etc. Tudo, né? tem que ser tudo homologado, tudo catalogado. Tá preparada? Como você está vendo esse desafio da arquitetura na franquia? Olha, eu sinto que os franqueados em potencial que vêm nos procurar, eles sentem muita segurança pelo projeto e pelo fato de ter os arquitetos homologados. E isso, assim, sem dúvida. Acredito que o desafio vai ser a cada ponto, porque ali, a BK aqui é uma casa muito antiga, né? Isso também traz esse aconchego. Tem um jardim, tem um gramado, tem muita planta, tem trepadeira. A gente quer trazer esse verde essência, também, né? Para um projeto. E é mais desafiador você fazer isso numa sala comercial. Pé direito fechado. Alto. Exatamente. Então, acredito que cada ponto vai requerer aí um estudo grande de vocês e muita criatividade para trazer esse mesmo aconchego dessa casa para as outras cidades, né? E assim, quando a loja cresceu, quando a gente fez essa reforma no salão, no espaço, lá na frente a vitrine ficou pequeno, porque aí você está atendendo o dobro de pessoas, só que você tem mesmo tamanho de vitrine, mesmos armários. Então hoje eu já preciso de mais espaço para armazenar embalagem, para depósito, para estoque, para produto. E é muito legal que essa experiência, né? Que você teve a loja por muito tempo, num formato que já te agrada, né? Porque diferente você vai fazer uma franquia, vai projetar uma loja nova do zero, diferente. Não, ela já é aquela loja melhorada com a sua experiência ao longo desses últimos anos, né? Isso. E acho que projeto residencial é a mesma coisa. Se a gente fosse construir outra casa, faria várias coisas diferentes. Que você viu o que funciona. Ver o que funciona e o que não funciona. No comércio é a mesma coisa. Existe um ditado péssimo, mas eu vou ter que falar. A gente sempre brinca, né? A gente não existe há muito tempo, né? Mas dizem que a pessoa faz a primeira casa pro inimigo, a segunda pro amigo e só a terceira pra ela mesma. Vocês, olha, a Sabrina já tá na terceira, né? Tá fácil. Mas é brincadeira, é porque na verdade esse ditado quer dizer que na primeira a pessoa quer colocar muita coisa e às vezes ela extrapola, erra, faz escolhas erradas. A segunda ela já media, né? E na terceira e a terceira ela é mais encaminhadinha. Não, mas brincadeira, porque todo projeto bem assessorado dá certo, né, gente? Com certeza. E vamos falar um pouquinho de casa, então. A Camila e o Vinícius tiveram a experiência de um apartamento que eles adquiriram em planta, né? Esperaram o edifício ficar pronto. Nós entramos com uma reforma, né, do imóvel. E aí, Vinícius, assim, existe uma promessa muito grande em relação à compra de imóveis em planta, de valorização, de vantagens principalmente financeiras, de você poder fazer o que você quiser. Você acha que essa promessa se cumpre depois de pronto? Totalmente. A gente adquiriu o apartamento que a gente vive hoje, foi em 2019, maio de 2019, se não me engano, que a gente sabe quando sai o Pix, né? A gente marca. Mas a gente até comprou de uma outra pessoa que estava no andamento da obra, foi no formato SPE, que é Sociedade de Propósito Específico, se eu não me engano, e é a preço de custo. E o que acontece? Ele tem ônus e bônus. A vantagem é que você compra num preço de custo, é mais baixo e etc. A desvantagem é que se oscilar os valores ao longo da obra, você sofre com isso também. É tudo dividido pelo número de apartamentos.
Mas a gente conseguiu adquirir esse apartamento antes de grandes aumentos de custos de construção e etc. Então a gente teve uma valorização aí de uns 90, de 100 e poucos por cento, 180%. Então ele dobrou o valor. Legal. Para nosso caso, hoje um empreendimento nesse mesmo molde de algum outro investimento que a gente está fazendo, ele já tem uma valorização considerável também, mas não chega perto de dobrar o valor. Mas é muito interessante, faz bastante diferença. Você adquirir... Hoje eu sei que, né, nós estamos projetando uma casa nova para vocês, é um momento diferente da família, da vida. Mas para investimento, você faria esse tipo de aquisição novamente em planta? Faria, com certeza. É aquela coisa, tabela zero, bebe água limpa e consegue o melhor ágil possível, né? Depois de pronto. Falando em projeto também, eu acho que foi interessante porque a gente conseguiu mudar muita coisa, né? Não que depois do imóvel pronto você não consiga, mas eu acho que é muito mais fácil. Eu não entendo tanto disso, né? Com certeza facilita. Eu acho que é muito mais fácil. A gente pôde aproveitar muito mais os espaços, fazer essas mudanças, porque o apartamento estava em planta mesmo, reduz né? muitos custos, né? Depende da construtora. Tem construtoras mais flexíveis e outras menos, né? Mas, assim, em muitos casos, a gente consegue passar o ar-condicionado pontos já para os locais finais, sem custo adicional, porque ele ainda não foi feito, né? Exatamente. Não construir paredes que já ia demolir. Então, existe uma vantagem financeira em contratar o projeto lá na hora da planta, né? Eu só vejo vantagem, na verdade. A gente economizou muito por isso. Com certeza. Porque até no projeto que vocês trouxeram, vocês deslocaram a porta do corredor para um ponto que a gente teve um corredor um pouco menor. Ou seja... Otimizou a área, otimizamos áreas. A gente fez alguma coisa que os outros inquilinos que não se ligaram a ponto no momento certo, os arquitetos dos outros os arquitetos. Os outros proprietários. Mas os outros proprietários que teriam que agir em determinada data limite para passar para a construtora não agiram a tempo e aí não tem como fazer algumas coisas que a gente fez. Claro. Tanto que até teve um relato da engenheira lá da obra falando que, nossa, o apartamento de vocês ficou a melhor planta disparada. Inclusive, ela nos procurou para fazer um projeto. Olha aí, Por causa do apartamento de vocês, porque ela nunca tinha visto. Foi a melhor organização, ela sentiu o resultado. Desde a porta de entrada, tudo, né? Tudo teve alteração, né? Eu acho que uma coisa bem importante para quem está ouvindo é quando você contrata o projeto em planta em edifícios, acho que o maior benefício é mudar pontos hidráulicos. Nossa, né? demais. Porque assim, quando você já tem os imóveis prontos, a maioria dos apartamentos tem a tubulação a do seu apartamento passa no teto do vizinho de baixo, né? Sim. Entre o gesso e a laje dele, do piso. E isso você só consegue fazer se o forro do de baixo não estiver pronto. É muito mais difícil depois você pedir para o vizinho, que já é proprietário, quebrar um forro, né? Então, o grande benefício é esse, mudar vaso, pia, tudo, né? Só tem benefício. Se você quiser. Muito bom. E a Sabrina já foi totalmente diferente, né? Sim, eu sou rainha de fazer reforma, morando ou trabalhando, né? A reforma da BK, mesmo a loja aberta, funcionando, e a reforma... Aquela loucurinha, né? A Sabrina teve 2 apartamentos prontos, né, Sabrina? A gente teve a oportunidade de fazer intervenção em um deles, né? E depois a gente ainda fez uma reforma, uma intervenção em uma casa pronta que ela teve. Que é onde eu moro hoje. Que é onde ela mora hoje, exatamente. O formato de reforma, ele é mais limitado, né? Esses itens que a gente comentou, muitas vezes não são possíveis de fazer. São com muito custo, né? Não vou dizer que não são, porque às vezes você precisa, né, gastar muito ou ter muito estresse, né, relacionado a isso. Você, a mesma pergunta, faria esse tipo de investimento novamente? Compraria outro apartamento para reformar? Ou ingressaria numa ideia de uma planta... Compraria. A planta? Compraria. Compraria. Você gosta de uma eu obra, gosto. Né? Eu gosto de uma quebradeira. Sabe que eu tô louca pra iniciar as franquias, pra participar muito da obra. Porque, gente, eu morro de saudade de reforma. Fala, gente, eu morro de saudade. A Sabrina é uma pessoa que chora quando vê o projeto. É amor, né? Tipo, aí a gente chora junto, sabe? Que é muito legal. O projeto da reforma da BK que eu cheguei a sonhar, lembra? Que eu sonhava com Nossa, a disposição dos espaços. Mesmo, Sim, eu vivo o negócio mesmo. Tô louca pra participar disso. E aí já me falaram, não, mas quando você for franquear, você não vai participar do projeto. Como assim? Eu vou sim. Eu quero. Não vem me tirar isso, né? Tô lá em toda reunião sentadinha. Vou colocar lá, suporte na obra. Bom demais. Mas então você compraria uma casa
pronta de novo? Compraria. Agora eu tenho um sonho de construir a minha casa, porque eu comprei uma casa pronta já, não era a casa dos meus sonhos, mas é um condomínio muito bom. Então a gente optou mais pelo local para as crianças, pensando na qualidade de vida e muitos amiguinhos, brincar na rua, parquinho, quadra. Foi bem naquele momento da pandemia, foi, né? foi logo após a pandemia, então a gente tava louco para tirar as crianças do apartamento, e aí foi uma decisão acertada, mas muito mais pela natureza no local, pelo espaço do condomínio, das áreas comuns, do que pelo imóvel. E hoje você, a sua ideia... Eu construiria uma casa nova lá. Construiria lá, porque lá é muito legal, concordo com você. Sim. E a sua ideia, por exemplo, você deve ter vontade de fazer a casa nova pelo fato de imprimir mais a sua personalidade na casa. Esse seria o motivo. Isso. A minha casa, ela tem uns modismos, assim, então uns azulejos estampados, coisas que eu não escolheria, não colocaria, exatamente. E aquilo que a gente falou da reforma impossibilitar, né? Quando a gente entrou na reforma da casa da Sabrina, tem uma escada que se a gente pudesse, a gente tirava do lugar, mas são coisas que você não faz com facilidade. Inviável. Exato. E assim, meu sonho é ter uma escada de madeira, por exemplo, na minha casa. Eu acho a coisa mais linda. E aí tem lá uma escada de pedra, de travertino. Não vou tirar a escada de pedra pra fazer uma escada de madeira, né? Então tem coisas que só se você for fazer do zero mesmo que você tem coragem de fazer e meter a cara e fazer, né? Mas a minha casa eu troquei todo o piso, não me arrependo. Foi uma ótima escolha que lá no piso térreo tinha pisos diferentes, né? E a gente integrou tudo com um piso de concreto, tipo concreto aparente, assim, um porcelanato, né? E ficou ótimo. Fizemos um espaço vermelhinho, uma sala linda. Foi muito bom. Biblioteca. Com certeza. Então, um dia sai a casa nova, mas a Camila e o Vinícius já estão, né, sonhando esse sonho. Já começamos. Né? E aí, assim, as pessoas não têm, assim, muita ideia de como funcionam as etapas, o processo de construir uma casa, e por isso esse podcast é a jornada, porque é uma longa jornada, né? A gente se torna amigo dos clientes, de fato, porque são anos de convivência, uma convivência muito íntima e às vezes até diária, né? É verdade. Participando das decisões. A gente precisa conhecer muito bem vocês para entender a vida, a rotina, e vocês confiarem muito na gente, no nosso estilo, porque nós, como profissionais, temos uma infinidade de coisas para oferecer para os clientes. Vocês precisam confiar, né? Para que a gente possa transmitir tudo isso. E aí o processo tem, então, as entrevistas, as referências, né? Toda aquela parte, depois vem a apresentação de projetos. E em relação à expectativa do que vai ser essa casa nova, como ela vai influenciar na vida de vocês? O que vocês estão almejando com essa casa? Então, essa casa, ela vai estar... ela é num condomínio que fica relativamente próximo. Ela tem uma localização similar à do apartamento hoje. Hoje, do nosso apartamento para a clínica, a gente leva 1 minuto e 15 segundos. Com o sinal fechado. Vinícius é essa pessoa, gente. Eu já cronometrei um dia, porque eu falei assim, tá muito perto. Embalou numa descida, sobe e chegou. E a nossa outra empresa também é bem próxima desse endereço. E a casa vai estar num condomínio que também é basicamente a mesma localização, a mesma distância. Então, a nossa vida fica num conforto, assim, de movimentação, deslocamento, assim. Isso, né? Eu foi planejado. Eu quero ir pra uma casa. Na verdade, eu nunca imaginei que eu queria eu sempre fui fã de apartamento. Só que aí agora com a Cecília, com o Aninho, com toda aquela energia pra gastar, eu tô sentindo muito falta de espaço, assim, sabe? Então, o tamanho importa hoje em relação ao apartamento? Muito. Eu acho que é o principal, assim, né? Porque enquanto era só nós, aquilo super servia, enquanto ela era bebezinha, mas agora é muita energia. Chega uma hora que você não tem mais o que fazer ali naqueles metros quadrados, né? Tem 2 palavras, né? É a Cecília e closet da Camila. Que não tá ocupando a casa inteira já. Isso daí já tem que aumentar uns 150 metros de casa, né? Então é isso que a casa acho que vai nos trazer, sabe? Pensando no futuro também, em poder receber mais pessoas, enfim, os amiguinhos, né? Eu acho que essa é a ideia. Essa assim. foi a grande motivação. Essa foi a grande motivação. Mais um filho também. Só Deus sabe, vai que daqui a pouco.
Ixi, vamos ter que acelerar esse projeto. Pois é, né? Tem que pensar bem na quantidade de quartos, né, minha gente? Sim. Acho que a área externa numa casa faz toda a diferença. Nossa, né? Porque no total. apartamento, por mais que você tenha sacada, é diferente. Né? Você não tá com o fica pé fechado. na terra ali, Faz o uma pé na diferença grama. violenta. Não, Totalmente. e assim, a questão da casa não é só pela casa, né? É um projeto. Nós falamos sempre, né, que a gente busca o projeto de uma casa quase spa, né? Que esse contato, quando a gente projeta, seja muito, muito grande com as áreas externas, né? Que você viva Sim. o fora, porque a gente já fica tanto dentro, né? Dos ambientes fechados, do ar-condicionado, né? Então a casa tem esse conforto, essas experiências, né? Que a gente pode trazer um pouco no apartamento, mas é mais limitado, né? Essa experiência. E assim, em relação ao processo de projeto, né? Quando a gente fez o projeto do apartamento, vocês nunca tinham feito o projeto do interior, um projeto residencial. Agora vocês já estão mais acostumados, já sabem como funciona. Mas como foi a experiência de fazer um projeto de interiores residencial? Do apartamento, eu vejo que foi muito a gente pegar bastante referência, né? A gente tentar transmitir isso com referências também. Foi fácil, eu falo, né? porque a gente, não é porque a gente tá aqui, né, mas a Kelly e o Simon, a gente já tinha certeza que queria fazer o projeto com eles, porque vai no estilo que a gente gosta, então assim, eu acho que depois que vocês entenderam ali o que a gente queria, foi muito fácil, Na verdade, né? a escolha deles foi com base no estilo que eles eles já imprimem apresentam de né? modo Perfil geral. de trabalho. O perfil, a acho o essência, perfil né? de vocês, a essência de vocês. Mas assim, em relação ao processo, vocês imaginavam que era dessa forma? Tipo assim, porque as pessoas não têm experiência. E às vezes elas chegam, né, num escritório, imaginando que vai acontecer assim, do dia pra noite, que é tudo muito fácil, ou que elas vão contratar e o profissional vai fazer tudo por elas. Sim. E eu sempre digo que o arquiteto é como o médico. A gente dá a receita, mas você tem que comprar o remédio, você tem que ir na farmácia, tem que tomar o remédio. Faz parte né? do processo, então o cliente né, esse também trabalho. precisa se envolver Eu muito. acho que o Vini, talvez por ser engenheiro, ele já tinha mais noção, né? Eu fui aprendendo e, enfim... talvez não me assustasse por isso, né? Mas Eu eu sempre falo pra Camila, o cliente leigo, ele deve sofrer, deve ter clientes que passam o dia inteiro na obra e vai e pergunta e calma, tá tudo certo, ansiedade, né? Começa a bater. Mas eu acho que pelo fato de eu ser do ramo e tudo mais, ainda trabalhei, acho que lidei sempre mais tranquilamente. Porque a gente vê com aquele, isso. igual, quando o apartamento começou a ter graça pra mim depois que saiu do cinza, assim. Porque até então eu falava, ai meu Deus, parece que... Ela olhava pro banheiro e falava, meu Deus, que banheiro minúsculo. É muito pequeno. Hoje eu falo, olha o eu vou tamanho usar do esse banheiro. Que O quer closet, eu achava aqui? ele muito pequeno. Hoje, eu acho que... Não, tô brincando. Olá. Mas hoje eles nos servem muito. Eu acho que eu pensava, era verdade. Não, mas eu acho que é isso, sabe? Sim. Pra gente que é leigo, assim, quando o apartamento tá no cinza, eu gostei quando começou a colocar as coisas lá, quando a gente começou a ir pras lojas, escolher enfim, a decoração, O né? teto de madeira, o teto, o quando piso. você começa a visualizar. Aparecer Agora mesmo. ele que já tem uma noção maior, mas pro leigo eu acho que é isso, assim. E uma pergunta que eu tenho feito em todos os episódios é sobre o investimento, né? Eu pergunto para todas as empresas, está aqui nas minhas notas, perguntar para todas as empresas qual porcentagem o seu produto representa no final da obra, né? No final. E eu quero perguntar para vocês, como clientes, se o valor investido foi o que vocês esperavam, se as expectativas foram alcançadas, superadas nessa questão financeira. Financeiro a gente fala sempre com obra que é um pouquinho mais do que a gente esperava. Mas nada muito distante, até mesmo porque é dedo bom, né? Bom gosto demais. Eu sou né? Arquitetos que sabem oferecer o que tem de melhor e que casa, não vira aquele 1000 coisas ali dentro, mas tem poucas e boas, vamos dizer assim, né? Mas assim, a valorização que o imóvel tem, pelo pouco que a gente sondou, em outro momento em que a gente pensou, putz, será que a gente já começa a pensar na casa? Quanto vale o apartamento? Começa a conversar com alguns corretores e muita gente, depois de exposto, muita gente começa a ver que faz sentido o que está lá dentro. Um bom projeto que faz vale, muita diferença, né? Faz a diferença, faz a diferença. Aquele teto de madeira eu falo que valoriza o apartamento Maravilhoso, todo. Sobe o ticket Todo mundo que entra, a gente tem vizinhos, enfim, que vão até o apartamento e falam, gente, que diferente, o que vocês fizeram aqui, eu também né? quero. Então eu também quero, e agora não dá mais. Não, é isso aí. Então eu acho que faz toda a diferença, Faz, né? muito, Desde muito. o que
fica no apartamento, e desde as escolhas que a gente fez de coisas que estão lá, mas que se, por exemplo, a gente for pra casa, eu vou levar, pode levar, né? Então, eu acho que a gente procura, como escritório, sempre colocar o investimento no que importa. Sim. Né? Não revestir todo o banheiro, antes colocar em lugares estratégicos, para que o cliente invista bem também, que você não se arrependa, né? Sim. Você sentiu isso também, que os seus orçamentos foram além do que você tinha expectativa? Sim, em todos os projetos eu acabei investindo mais do que o calculado. E você acha que isso é porque você não tinha noção do investimento? Eu não tinha noção, e assim, vocês trouxeram muito dos materiais naturais para minha vida, que eu não valorizava muito e eu não entendia, de fato, a diferença entre um MDF e uma madeira de verdade, uma lâmina de madeira. Então, foi mais nesse sentido de colocar uma pedra natural. Ela é mais cara, mas olha a diferença de colocar um porcelanato que imita uma pedra. Não tem sentido, né? Então, você investe em coisas certas que vão durar e vão trazer esse aconchego, esse conforto, como o teto de madeira, e fazem muito sentido. E também investir em móveis soltos, quadros, coisas que você consiga levar para outro lugar. Tudo que você vai levar é sempre algo importante, né? Eu sempre digo que na minha casa mesmo foi assim, eu saí de um apartamento, de um móvel para outro, e o que eu tinha de bom eu levei. Sim. E o resto eu não comprei nunca mais daquele tipo, né? Você começa só a investir em coisas boas, né? Sim. E aí, essa sua casa nova, que foi uma transição, né, do apartamento para casa, você percebeu, quando você procurou, que existiam poucas opções de boas casas para comprar? Ou você achou com facilidade? Porque apartamentos hoje tem mais opções, mas casas eu vejo que tem uns poucas, né? Poucas opções, tinha bem poucas opções. Foi num período ali também na pandemia, né? Então os imóveis estavam com preço muito alto. A gente pegou ali os últimos que estavam numa faixa aceitável de valor, sabe? Dentro do nosso orçamento, mas tinham pouquíssimas opções de casa, ou eram muito gigantes e as pessoas queriam, né, se desfazer pelo tamanho, porque às vezes tem isso também, a pessoa vai construir, se empolga e faz uma casa de 600, 800 metros quadrados. É a primeira casa. E aí depois acaba que na fase que os filhos saem de casa para estudar, que o casal fica sozinho, que muda o acontece essa momento, movimentação, né? Da fase da vida, e quer voltar para apartamento, que é mais prático, né? Com certeza. Mais seguro, mais prático. Então, essas fases da vida determinam muito o local que a gente mora, né? Legal. A gente, como profissional, vê isso. Estamos fazendo projetos de casas para incorporadores que vão colocar esses produtos à venda, porque a gente tem uma carência enorme de casas legais, prontas, né? Que tenham um perfil mais atual, né? Tem muita casa antiga, né, Sabrina? Tem, muita casa antiga. Eu ajudei a Sabrina nesse processo, porque nós, como arquitetos, inclusive, fazemos isso, né? Se o cliente tem confiança, a gente ajuda a procurar um imóvel. Não procurar, mas você me mostra e eu te digo se é vantajoso, se é ruim. Se vale o que está pedindo. Né? Quanto você vai investir para reformar, né? Exatamente. Tem tudo não isso. Não é fácil mesmo. A gente andou dando uma olhada agora sobre cogitar a hipótese de antes da casa ficar pronta, ir para uma casa. Mas a gente olha as casas e eu falo, eu não saio do meu apartamento. Eu vejo o valor, melhor colocar na nossa casa. E fazer do nosso jeito, fica próximo, assim, muitas vezes. Mas assim, enquanto o Vinícius estava falando também pelo fato dele ser engenheiro, né, e ter mais essa facilidade, essa visão, eu acredito que eu também tenho uma facilidade de enxergar a coisa pronta. O projeto pronto, assim. Mas é pelo fato de eu confiar nos arquitetos. Então, acho que quando o cliente confia nos arquitetos, nos profissionais, ele... Mesmo vendo lá que né, eu não sei como vai ficar e tal. É porque a maioria das pessoas não consegue visualizar. Muitos não visualizam e muitos não conseguem se desprender da vontade de interferir, né? E não que não possa, né? Exato. Mas eu acho que o melhor resultado é sempre aquele que a gente consegue trabalhar. E quando você confia... É igual, imagina eu chegar lá e falar, Sabrina, por que você não faz esse doce aqui com outro tipo de açúcar, né? Confiar no processo, né? Eu falo, quando as pacientes vão ali na clínica fazer um preenchimento, elas têm que confiar, porque elas saem dali com a boca meio torta, anestesiada. Se ela não confiar no profissional, então acho que que o processo já é longo, às vezes cansativo, né? E pode correr desgaste da relação nesse sentido, né? Pode. E muitas vezes você se questiona, né? Será que vale a pena quebrar essa parede só para fazer
essa pequena mudança, né? mas aí você vê que a mudança lá tem um significado que você Sim. não conseguia enxergar, né? Na época da reforma. É isso aí. E o processo do projeto, ele tem várias etapas, né? Então, tem o projeto, a gente conversa, depois tem os orçamentos, escolhas, compras, execução, finalização. De todos esses momentos, quais foram os mais marcantes e emocionantes para vocês? Assim, teve um momento especial? Compra, né? Eu acho. Deixa eu ver. A parte de visitar as lojas, assim, começa a ficar A mais gente curtiu palpável, bastante. né? No meu caso, eu curti bastante isso, É. sabe? A gente ia pra São Paulo, daí a gente ia nas lojas. Eles passavam, ó, vai nessa loja, dá uma olhadinha. Então, esse Referências namoro, na verdade, com as coisas, as escolhas. Eletrodoméstico, testava tudo, então, via instalado, tudo Eu bonitinho. gostei muito dessa parte. A parte É. de escolher De os escolher os produtos. produtos, aham. É. E aí vocês tiveram a experiência, tem, né? Vocês moram nesse imóvel ainda, a experiência de estar numa casa integrada, né? Um apartamento sempre é diferente de uma casa, mas temos ali a cozinha junto com a área do living, jantar. E a experiência desse morar mais integrado, como ela é pra vocês? Eu gosto bastante. Agora, com a chegada da Ceci, eu falei pro Vini que acaba que antes a nossa funcionária, ela falava, era uma casa de revista, né? Não tinha nada fora do lugar, tava tudo organizadinho. E agora, pela um falta parquinho de de diversão. espaço, a nossa sala é um parquinho de parquinho. diversões. Então, às vezes eu falo, putz, se fosse separado, né? Se eu vou receber alguém, eu preciso fazer toda uma logística ali. Mas, no mesmo tempo, eu não sei se eu faria diferente numa próxima... É que a próxima casa a gente vai ter um espaço, né? Provavelmente uma brinquedoteca, alguma coisa assim. Mas eu gosto muito desse... É, que se a gente dessa não fosse integração. integrado pela área do apartamento, isso teria, A gente assim, ganhou muito cômodos espaço, menores, né? né? Áreas Tem uma menos expansão, úteis, tem uma Da expansão. Nosso Expansão do apartamento é espaço. outra coisa que os vizinhos falam. Ai, Exatamente. parece que entra aqui ele é maior. É porque a maior. gente uniu a sacada, então a gente tem essa sensação, E o painel de né? madeira, ele integrou tudo. É um nível A gente só. escutou os arquitetos, tinha um pilar, eles falaram, ai, vamos baixar. viga. E eu falava, não, mas o teto vai ficar baixo. Mas a gente escutou os arquitetos e deu essa sensação, É né? bom, que né? ele Às vezes você perde um pouco de centímetros, né? Aham. E essa é uma questão que acontece muito aqui no escritório, porque a maioria dos projetos é integrando a área da sacada com... A gente tentou fazer isso no seu, não dava, né? Com a área interna do apartamento. Mas tem muitas pessoas que não conseguem aceitar o pé direito um pouquinho reduzido, né? E hoje eu vejo que o resultado, sabe, ficou maravilhoso. A gente não sinto falta de ser mais alta. A assim. dúvida que a gente teve foi sanada, assim, total. E nenhum momento, nossa, o teto tá um pouco mais baixo. Você nem... Não tem... Porque fez sentido todo o contexto, né? Claro, a experiência do morar, ela é completa, né? Exatamente. Não é Exatamente. fracionada, assim. Aham. Legal. E se você pudesse voltar no tempo, Sabrina, teria alguma coisa que você faria diferente no projeto da Big Cake? Teria, que eu vou fazer diferente agora nas franquias, tem sim. Eu lembro muito quando falta espaço para guardar embalagens montadas ali no atendimento, que vocês falavam assim, deixa essa coluna, faz uma portinha nessas colunas, porque a loja tem várias colunas de madeira. Porque ela é oca, só passa uma fiação dentro, e eles queriam deixar como armário. Eu falei, mas não precisa, aqui tem 250 metros quadrados, o que eu vou precisar de armário? A gente já viu o sucesso da loja. Lá Na época não Eles precisava. acreditavam Hoje eu preciso de mais espaço de armário. Mas o que eu mais curti na obra da loja foram os detalhes. E o que a gente colocou a mão e mudou e alterou pra ficar a carinha da Big Cake, sabe? Então a gente deixou aqueles canos aparentes com afiação, tipo com carinha de... Ele é de cobre. Industrial. Ah, legal. É, uma pegada industrial, né? E aí a gente pintou esses canos com spray, os quadrinhos, lembra do Simon posicionando todos os quadros no chão pra depois colocar na parede, assim, escolhendo cada gravura, o lugar de cada coisa, as luminárias, colocar mesmo na posicionar as luminárias pra cima das mesas, detalhes assim que na hora que vocês faziam eu pensava, meu Deus, olha que incrível, porque faz toda a diferença. Faz. E são os detalhes que chamam a atenção. As pessoas chegam lá e falam, nossa, de onde é isso aqui? Fala, a gente que fez, a gente Não, que é muito legal, né? A expectativa, ela foi atendida, né? Sim. A gente...
buscou muito esse visual e buscou muito, inclusive, em vários lugares, né? Porque foi um mix de compras Aquela de parede coisas, de né? tijolinhos lá que a gente fez com meio tijolo, colocamos os tijolos, depois pintamos. E também tem uma questão importante a considerar, porque assim, a gente tinha um budget, né? Um valor a colocar. E se a gente fosse fazer tudo que a gente queria sem criatividade, extrapolar muito, né? Então a gente usou da criatividade em vários momentos para trazer soluções que não gerassem grandes custos, né, Sabrina? Inclusive aquele piso que tem quadriculado na Honey House, na área nova da reforma ali, a gente escolheu a cor e só encontrou ele em peças de 1 metro por 1, gigantes, e a Kellen queria 20 por 20. E aí a gente mandou cortar todo o porcelanato pra fazer. E aí ele ficava muito pesado pra gente colocar na parede de gesso e muito caro, então colocamos um adesivo da mesma cor. Vai lá, você não então acredita. ele faz também essa continuidade, mas a parede é adesivada, um adesivão gigante, plotado, né? E o chão é igual, e o chão é o porcelanato recortado, né? Mas então você mudaria só os armários, o resto... Muita vantagem, tá muito fácil. Ctrl+C, Ctrl+V ali. Tá muito bom. A loja é linda, né? Porque a experiência, assim, porque existe a expectativa do proprietário do espaço, as ideias do arquiteto e a vivência, né? Então, assim, essa pergunta é uma pergunta bem saudável, inclusive, para vocês mesmos, né? Que vão fazer uma casa nova. O que vocês mudariam? Ah, sim. Hoje a gente, a cozinha, né, teria um espaço separado. Tirando a questão de espaço, que a gente aproveitou do jeito que dava, eu faria uma coisa diferente, que eu já queria ter feito diferente, mas eu deixei ele escolher. Eu até sei o que ela vai falar. Não, o banheiro escuro. Sim. Então, mas quando ela viu a pedra, não, eu acho, ele é lindo, lindo, mas eu não faria de novo. Eu queria, meu sonho, um banheiro mais claro. O nosso banheiro tem um revestimento lindo, aquela pedra, né, natural. É muito maravilhosa. Bonito. Mas eu não faria de novo. Eu queria um banheiro claro. A casa vai ser um banheiro claro. A Camila é bem solar mesmo, né? Eu sinto essa falta, assim. E eu ele faria que queria um armário pra mim, porque no final ela foi dominando o armário dela e o meu. Então acho que eu faria Mas eu falei, tirando as eu faria um closet pra mim, porque o pouco espaço que eu tinha, ela foi dominando. De repente ela tirou um cobertor ali, colocou roupinha dela, fora de estação, né? Aí as minhas ficam um pouco mais socadas, mas, né? Mas eu acho que só espaço isso. dependente. O resto, eu falo pra ele, Vini, eu acho que na casa nova eu faria o teto de madeira. Sabe Ah, assim, não, a gente nossa, replicaria fácil. várias coisas que estão lá, assim. Então, As pedras, né? As pedras, as escolhas, assim, eu acho que eu não faria igual. Faria igual, e só o banheiro mesmo, que é uma coisa que eu faria. Os pisos dos quartos, que é um piso de madeira, eu também manteria dessa forma. Na casa deles, a gente tem vários armários nas colunas. Lá a gente aproveitou tudo. Que inveja. A gente aproveitou tudo. E também uma lavanderia, que é a questão do espaço que eu falei, né? A gente diminuiu a nossa lavanderia o máximo possível para ganhar espaço em outras áreas. Só que como eu falei, quando era só eu e o Vinícius, ela super atendia. Sim. E hoje a gente já se vê um pouquinho apertado, mas então numa casa nova eu quero resolveria esse espaço, assim, sabe? Mas eu acho que eu só mudaria isso, não mudaria mais nada. Que bom, tá bem fácil também, né? E em relação ao aspecto do trabalho mesmo do arquiteto, do escritório de arquitetura, né? O que você mais valoriza nesse processo todo, sabe? O que é a ideia? É a compatibilização. Porque, assim, a gente tem o maior orgulho aqui no escritório, de verdade, de dizer que, às vezes, é um pouquinho mais demorado do que a expectativa do cliente, o projeto. Porque eu e o Simon desenhamos todos os projetos, né? Nós temos uma equipe com vários arquitetos, mas os projetos saem de nós, né? Então, eles são pensados a partir da nossa bagagem, né? Do nosso mundo, da nossa vivência. E então isso requer um pouquinho mais de tempo, e a compatibilização também nos orgulha muito, porque se você vai lembrar, você também nunca teve um momento que você teve que puxar o ponto de água que estava errado no meu projeto e bateu num móvel, ou foi instalar alguma coisa e pegou na luminária, né? Que a gente preza muito por isso. Então, isso é a nossa visão, mas a de vocês, assim, o que vocês acham que foi o papel fundamental, sabe? Eu acho que as 1001 utilidades, né? Pensar no uso, pensar no bolso, pensar no gosto, buscar alternativa quando é preciso, né? A gente tem que compatibilizar desde a estrutura, desde até me esqueci o nome, mas a diagramação, né? Dos pisos, as paginações, exato. A gente começa a mudar um pouco de ramo, esquece o termo técnico, mas
as paginações, aonde vai o pontinho da câmera, a caixa de som, o ar, os limites que a construtora às vezes impõe, quando eventualmente tem, né? O posicionamento do nosso ar, até lembro uma situação que ele tinha que ser um pouco mais para um lado, talvez pegaria na luminária, então vamos achar uma solução diferente, dentro do que a construtora também conseguiria atender. Então, eu acho que é isso com certeza, né? Isso é indispensável, né? Não tem Atenção como... aos detalhes, né? Detalhes. Uhum. E quanto mais tempo você tem para projetar, melhor resultado você tem, sem dúvidas. Com certeza. Quanto mais planejamento, mais previsibilidade, assim. Isso é uma grande valia. Na minha visão, o bom gosto e as referências que vocês trazem, e também a segurança e tornar possível a realização de coisas que na nossa cabeça às vezes são viagem ou é impossível. Então eu lembro muito no projeto da reforma da Bi, que eu falei assim, meu sonho é que tocasse música no banheiro da Bi Cake, igual no Madeiro. E pra mim era um negócio tão distante, assim, tipo, nossa, mas é no Madeiro, né? Que você quer... E aí a Kelly falou, não, mas é tão vamos fazer. Eu falei, sério? Então, detalhes, assim, que tornam possível. Acho que essa questão do bom gosto, né? A Kelly e o Simon, eles estão sempre estudando, buscando, viajando. E eles trazem essas referências pra gente, assim. Então, sem dúvidas pra gente. E nós indicamos demais o trabalho deles sempre. Pra amigos, enfim, que estão construindo. Isso conta muito, sabe? Porque a gente ainda que agora vai mais a São Paulo, tá, assim, sempre de olho. E começou a perceber mais esses detalhes. Mas pra quem não faz, eu acho que vocês trazem tudo isso, né? Então, assim, são pessoas que viajam, que estudam e que vão ter sempre o melhor. Ela viajou, ela buscou pra mim uma decoração lá da Europa, então, sabe? Toda essa coisa, ela trouxe pra mim. Não teve uma referência que a gente possa ter trazido que eles não estivessem atentos a isso, né? Sabe quem é, sabe se vale a pena. Sabia se tava no bolso ou não tava. Às vezes eu mandava um print de uma poltrona, Cami, essa é não é aquela coisa, mandei não sei de onde é, de quem, né? A experiência conta bastante, eu acho né? que sim, eu acho com certeza. E eu também recomendo bastante para amigos, e isso é algo que vocês podem se orgulhar muito. Obrigada. Porque eu já ouvi também um ditado que diz que o arquiteto é seu amigo no primeiro projeto e depois vira inimigo. E eu não consigo entender. Eu falo, não. Imagina, não faria sentido algum eu franquear a Bi Cake e escolher outro escritório de arquitetura porque, eu briguei com os meus arquitetos durante a obra. E acontece com muita frequência. Os arquitetos, muitas vezes, são arquitetos de um projeto só. E a gente vê que com vocês têm clientes que fazem parte da vida. A maior parte dos nossos clientes são reincidentes. Quantos anos que a gente faz projetos juntos e se conhece? 12 anos. São 12 anos. Uns 12 anos. Já fizemos muitos projetos. Desde os 20, né? Assim, eu tô aqui falando que eu morro de saudade da obra. E as pessoas muitas vezes terminam a casa ou o apartamento ou o projeto comercial odiando o arquiteto, Sim. né? Nossa. Mas tem muito a ver, assim, com a abertura do cliente também. Vocês estarem dispostos a ouvir o que a gente quer e entender cada etapa também, né? Acho que faz parte, assim, o cliente também estar dentro da realidade do que é uma obra, né? É tudo artesanal. É handmade 100%. Sim. O projeto, a escavação, a construção das paredes, cobertura, humano, né? Então envolve muita gente. Tem muita gente. Pode ter falhas? Pode ter atrasos? Pode. Saber lidar com a frustração. E assim, no escritório, um probleminha que teve lá na obra, por exemplo, que uma tubulação foi feita errada, volta tudo pro escritório, tem que redesenhar, às vezes, várias coisas para mandar aquilo de novo, né? Então, assim, essa logística é enorme, são milhares de camadas, né? Nossa. Assustadora. Até chegar no resultado. É muita coisa. Ai, que bom, gente. E a gente tá quase chegando no final do nosso bate-papo gostoso, né? Tô muito feliz com vocês aqui. E aí, eu queria saber, Sabrina, qual mensagem você acha que seria importante deixar para as pessoas que querem construir, querem fazer uma empresa, né? Porque aqui você também é empreendedora, não tá falando só como cliente, mas para deixar esse sonho mais palpável. Eu acredito que é confiar mesmo nos profissionais, escolher um profissional, né, que você possa admirar, gostar das referências, ter
de referências parecidas, Identificação. né? Identificação, uma compatibilidade mesmo com o gosto, porque eu não me identifico com alguns arquitetos muito clássicos, por exemplo, porque não é meu estilo. Então, como eu vou buscar um arquiteto que faz projetos clássicos? Então, é importante você olhar o portfólio desse escritório antes de bater o martelo, né? E ter resiliência de lidar com frustração, porque cada vez mais a mão de obra está mais escassa, está mais difícil, está com uma qualidade mais duvidosa, né? Então, você saber lidar com frustrações durante todo o projeto, eu acho que é primordial para não se arrepender depois e não desistir. Isso aí. Muito bem. E vocês, meninos? Sim. Eu diria o quê? Planejamento. Se você conseguir trabalhar com planejamento, você vai ter menos imprevistos, você vai conseguir se antecipar, você não vai correr contra o tempo, muitas vezes. E buscar pessoas de confiança que te surpreendam mais do que aquilo que você espera, talvez, né? E é isso que aconteceu com a gente. Superar as expectativas. Vocês fizeram boas contratações sempre, que a gente sempre Sim. conversou muito sobre isso. Sim. Eu acho que a minha mensagem é essa, boas contratações em todos os aspectos, né? E essa Pessoas orientação que resolutivas, vocês acabam nos dando também, né? Exato. Porque a gente não tem esse conhecimento e vocês já lidam com essa mão de obra, vamos falar assim, e já sabem encurtar alguns caminhos. Ó, aqui dá pra ir, aqui não, né? Então, eu acho que isso foi fundamental também. Nos ajudou bastante. Bom, gente, muito obrigada por fazerem parte do nosso Obrigada. segundo episódio, falar um pouquinho de projetos. A gente sabe que projetos depois do arquitetônico ainda tem o estrutural, hidrossanitário, elétrico, ar-condicionado, né? Que é um outro mundo que a gente vai falar no próximo episódio, junto com a construtora Mazzutti e a Thaís da Artec. Vamos explorar essa primeira fase da construção. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigada, adorei. E vejo vocês no próximo episódio. Valeu.